Ô, Richard, você é um jovem pregador que tem se destacado aí no Paraná. Como é que foi o seu encontro com Deus que te despertou para este chamado? Olha, quando eu aceitei a Cristo e me converti, a única coisa que eu queria era servir a Deus, né? Servir a Deus, queria colocar a minha casa em ordem, queria que a minha vida mudasse, né, totalmente. E eu nunca tive o desejo de ser pregador, né? Ou o desejo de fazer qualquer tipo. A única coisa que eu queria era servir de alguma maneira para o reino. Seja na portaria, seja varrendo a igreja. Eu queria ser útil. Apenas isso. Queria ser útil. Mas quando Deus tem uma chamada, Deus vai colocando pessoas na sua Ele vai vida que vai te direcionando, direcionando. E Deus colocou uma pessoa conectando pessoas. que é como um pai para mim, que é o pastor Ademir. Pastor Ademir. Meu pastor até hoje. Né? Quase 10 anos que eu sirvo a Deus e quase 10 anos que o pastor Ademir é um pai para mim. Foi um homem que Deus colocou para preencher aquela ausência da minha adolescência. Que legal. Glória a Deus. É como Glória a Deus. Sabe? Foi isso. Porque foi Deus usando o pastor Ademir para fazer você sentir a paternidade, né? totalmente, Forte totalmente. isso. Porque quando eu fui congregar com ele, eu expus para ele todas as minhas feridas, todas as minhas indagações, os meus conflitos, as minhas dificuldades. E Deus direcionou o pastor Ademir para tratar cada uma delas. Uau. Porque você vir das drogas não é fácil, não é da noite pro dia que você... Não, parei de fumar. Não, parei de cheirar. Parei de beber. Não, eu tive minhas recaídas. É um processo. É um processo. Olha aí, ó. Falamos junto. É um processo. Tem uma experiência que poucas pessoas, se tiver 5 pessoas que conhecem essa experiência, é muita. Porque... Então, gente, olha só, é exclusividade o que vai vir Verdade. agora, diretamente do Eu Acredito Podcast para o Brasil. Conte aí agora, que experiência eu foi essa, acredito Richard? que vai servir para alguém. Isso Vai, aqui. vai sim. Porque quase um ano servindo a Deus e as artimanhas do inimigo contra a nossa vida, elas são diárias. Eu estava em uma casa onde chegou um amigo e achou um baseado no chão. Um ano servindo a Deus já. Achou um baseado no chão. E nós pegamos aquele baseado, deve ser do fulano, e colocou em cima da janela. Eu fui para casa. Passou 2 semanas, me bateu uma vontade. Eu falando, Deus tem misericórdia. E ele fez assim, tem um cigarro de maconha lá naquele lugar. Uau. E eu relutei e falei, eu não consigo. Eu fui lá, peguei aquele baseado e eu fumei aquele baseado. 1 ano servindo a Deus, líder de jovens já, recém-casado. E quando eu fui para casa, eu entrei, eu fechei todas as cortinas, eu tranquei a porta e eu caí de joelhos no chão da sala. E eu comecei a chorar e eu comecei a orar. E eu falava, Deus, por que Deus? Por que o Senhor está permitindo isso? Por que o Senhor permite? Eu não quero mais essa vida. Eu não quero voltar a fazer o que eu fazia, eu não quero voltar a ser quem eu era. Por que o Senhor permite isso? E eu me recordo como se fosse hoje a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus nitidamente, ecoando na minha sala, dizendo, filho, eu permiti para mostrar para você e para o inimigo da tua alma que agora você está disposto a me servir. Uau. Deus permitiu essa situação para que eu entendesse também qual era a minha decisão realmente e para mostrar para o inimigo da minha alma. Então eu me levantei, me recompus, procurei o meu pastor, confessei o meu pecado e ele falou assim, você está arrependido? Eu falei, estou. Fez uma oração e falou, continua. Glória a Deus. Passou-se um tempo, eu tive uma outra recaída agora na bebida. Final de ano, muita luta. Família em festa, amigos em festa. Onde eu ia, tinha gente bebendo. Falava, vou tomar um golinho, não tem problema. E é quando eu me embebedava. Cheguei no meu pastor, confessei o meu pecado. E eu falei, pastor, eu errei de novo. Ele falou, agora filho, tá arrependido? Tô. Fez uma oração e falou assim, agora você vai ficar em observação. Sim. Se eu ver que você... Reincidente, precisa ser tratado. Né? Então ele tratou as minhas feridas. Eu tive as minhas recaídas. Não foram 1, não foram 2, não foram 3 vezes. Mas Deus direcionou ele para tratar todas essas
essas feridas e me direcionou no meu ministério. E vendo essa chamada na minha vida, foi ele que me deu as minhas primeiras oportunidades como pregador, como obreiro, como servo de Deus, como tudo, como tudo. Perfeito. Essa é a grande importância da confissão. A confissão, ela é a marca do verdadeiro arrependimento. Aquele que não confessa o seu pecado, aquele que o oculta, ele quer permanecer no erro. Agora, aquele que confessa é porque ele quer ser tratado, porque ele quer mudar, ele quer ser transformado, ele quer ser regenerado. É por isso que a gente precisa entender que não tem como você ser igreja fora do corpo de Cristo. Você precisa de um pastor, você precisa de um líder espiritual que cuida de você. Eu vejo que talvez um dos maiores problemas da nossa geração hoje, Cleve, e você que está no meio gospel, principalmente, tantas oportunidades que tem, e um dos grandes motivos dos escândalos que está havendo em nosso meio é isso. Muita gente que não tem pastor, muita gente que não é tratado, sobe nos altares, sobe no púlpito e de repente é pego em boates gays, boates homossexual, se torna dependentes químico, mesmo usando o altar. Isso simplesmente porque não tem a capacidade de abrir mão do seu orgulho, procurar um líder espiritual e falar, olha, eu estou precisando de ajuda. Porque a confissão a Deus ela é suficientemente para que a pessoa seja perdoada. Você não precisa de um mediador entre o Deus e os homens. O único mediador é Jesus, homem. Só que, para você ser tratado e ser curado, porque o pecado ele deixa uma marca, ele deixa feridas. Para você ser tratado, para você ser curado, é necessária a orientação de um líder espiritual, de alguém que te abrace, passe azeite, vinho, ate as suas feridas e te direcione sobre a sua cavalgadura para uma estalagem, para cuidar melhor de você. Pessoas que não estão dispostas a confessar também não estão dispostas a mudar e serem transformados. Mas aquele que confessa e deixa, ele alcança misericórdia. Glória a Deus. Eu acredito na minha geração. Fui escolhido para mudar essa nação. Eu acredito na minha geração. Fui escolhido para mudar essa nação.